Olá, esse é o MauáCast, o podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá pessoal, sou Carlos Bernardo, professor no curso de pós-graduação em Segurança Cibernética aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. Nós estamos no episódio do MauáCast, onde nós tratamos assuntos de interesse das áreas de administração, ciência da computação, design, engenharia e sistemas da informação. Nós tratamos de questões da vida acadêmica, pesquisas, carreira, profissões e os desafios que são apresentados para o mercado. Nós estamos hoje aqui com o Marcelo Lau, vai falar conosco sobre os impactos da LGPD na Lei Geral de Proteção de Dados e nós vamos conversar sobre os impactos dessa lei, consequências e principalmente os efeitos dessa lei com relação à segurança da informação. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Iglesia. Uma grande satisfação te ver, aliás, mais do que um colega de trabalho na época de instituições financeiras, um grande amigo que realmente eu estava com muita saudade em vê-lo aí. E fico muito honrado em saber que você é docente aqui da Mauá. Então, o bom filho a casa torna. Muito bom te ver. Muito obrigado. Como o Marcelo colocou, eu e ele somos ex-alunos aqui da Mauá, nós fizemos engenharia eletrônica. Também os dois seguimos carreira na parte de tecnologia da informação, de segurança da informação. Trabalhamos principalmente toda a parte de desenvolvimento do Internet Bank aqui no Brasil, as questões que surgiram com as fraudes na internet, questões de segurança. E cada um de nós está agora continuando também nesse trabalho com cursos, treinamentos, aulas e consultoria. Pode falar um pouquinho da tua experiência lá com a... Bom, eu diria o seguinte, pessoal, a gente ganha dinheiro com a desgraça dos outros. Sabe por quê? Enquanto tem gente que vende lenço, somos nós, tem gente que chora. O que eu faço na minha carreira, né? Também entrei na vida acadêmica, hoje eu sou responsável pela Data Security, sou diretor executivo, já empresário há mais de 16 anos. Também trabalhei em instituições financeiras, entre eles Itaú e Unibanco, quando eram bancos inclusive distintos. Ganhei uma gastrite, ganhei uma colite, então existe vida fora o banco, e o Iglesia que o diga, porque ele também saiu de banco. Hoje também estou na vida acadêmica, sou coordenador do MBA em Cibersegurança na FIAP, ministro aulas em outros MBAs pelo país afora, e quando sobra um tempinho, eu falo sobre desgraça na mídia, porque infelizmente esse é um tema muito presente nas mídias televisivas como um todo. Então, eu diria que, graças à pandemia, não podemos reclamar em relação ao tema. Estamos trabalhando bastante, tanto em segurança da informação, prevenção à fraude, investigação em crimes eletrônicos e treinamento. Então, Iglesia, sua palavra. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, quando começou a Internet Banking, quando a gente começou a trabalhar com a proteção de fraudes, há vários anos atrás, já existiam algumas questões que na época eram muito discutidas. Então era a conscientização dos usuários, que na realidade a maior parte dos golpes eram direcionados aos usuários, a engenharia social, o phishing scam. Também tinha uma questão das empresas se preocuparem mais com a segurança, darem valor para a segurança. E todos esses anos, até fora do setor, a impressão é que o mercado ele acabou não amadurecendo muito, né? Os bancos, o setor financeiro muito bem protegido, uma ou outra grande empresa multinacional bem protegida, mas as empresas em geral e os usuários, ainda eles parecem um pouco alheios à questão da segurança. Você tem a mesma impressão? É esse mesmo cenário que a gente encontra? Segurança. Sabe aquela coisa do seguro que você somente adquire quando tem algum problema, quando ocorre alguma desgraça? Quando a percepção do dono do negócio é que eu estou perdendo dinheiro? Nós devemos lembrar que alguns setores realmente de fato são mais maduros, inclusive o próprio Banco Central hoje exige que instituições financeiras, instituições de pagamento estejam adequadas a uma série de regulamentos e circulares, e inclusive isso atinge as próprias fintechs. Coisa mais nova, que não tinha na nossa época, mas que elas têm que obrigatoriamente se valerem de uma política cibernética, de um processo de resposta a acidentes.
de uma segurança na contratação de serviços em nuvem. Agora vamos falar de outros segmentos, né? Se eu tenho uma empresa familiar, será que o dono do negócio, que sempre fez o negócio daquele jeito, ele vai se preocupar com o incidente até que, por exemplo, ele seja atingido por um sequestro de dados? O ransomware. Como que é a preocupação das empresas em relação a isso? E eu digo que existem vários segmentos que hoje estão começando a se preocupar. Por exemplo, comecei a atuar no segmento de agro. Eu percebo que várias dessas empresas não têm nenhum responsável na área de segurança, ninguém que cuide do assunto. E quando nós falamos que isso pode atingir sistemas industriais, sistemas de automação, que isso poderia, mais do que deixar com que a empresa emitisse uma nota fiscal, que o seu parque fabril pudesse vir a parar, talvez de uma maneira irrecuperável, as pessoas começam a falar, sério, isso é verdade? Isso pode acontecer? Pode acontecer não por conta só da questão de segurança da empresa, mas por conta de seus fornecedores. Hoje, se eu tenho, por exemplo, um acesso remoto provido por uma empresa que não tenha requisitos mínimos de segurança e seja feita uma assistência técnica remota, imagine que tipo de situação nós podemos chegar. Sistemas podem realmente vir a parar, perdas financeiras podem vir a se tornar aí milionárias. E não precisamos ir muito longe, né? A JBS, por exemplo, indústria do segmento de alimentos, foi vítima de ransomware já não faz muito tempo nos Estados Unidos. Nós falamos aqui no segmento de lojas, ou seja, do segmento de comércio, a Renner, por exemplo. Mais recentemente, Americanas, Banco Pan. Nós podemos aí trazer vários casos quase que infinitos, mas são por empresas que não têm área de segurança? Muitas dessas têm alguém preocupado. O ponto é, será que elas se preparam o suficiente para poder pensar no inimaginável? Será que elas preparam suas equipes para resolver problemas? Eu lembro que na nossa época nós éramos formados para resolver problemas insolúveis, né? Será que hoje você vê a moçada tendo esse preparo para resolver esses problemas, já que eu vejo que a juventude é muito imediatista? O que você acha sobre isso? Uma questão que eu tenho percebido muito é que a juventude ela vai mais pelas questões, vamos dizer assim, estão na moda. Então, hoje, muita inteligência artificial, ciência de dados, mas realmente segurança da informação não parece ser alguma coisa que chama muito a atenção dos alunos, dos novos profissionais, né? A LGPD aparentemente mudou um pouco isso, porque são muita coisa de segurança na mídia, dados pessoais, atraiu o interesse das empresas, abriu o campo do DPO, do encarregado, mas realmente acho que ainda não acho que falta mais, talvez, conscientização da juventude desses problemas. Inclusive, é uma juventude que está nos meios digitais, né? Exato, que tem seus perfis no LinkedIn, no Instagram, TikTok e quaisquer outros. E aí vamos imaginar, o seu aluno em sala de aula, quando se fala de segurança, né? Talvez a prática seja um dos elementos que falte bastante nesse processo. Talvez ele não se ache que possa ser uma vítima, né? Ele está usando o meio digital e não está sabendo do risco, né, que ele está correndo. Será que ele sabe se proteger? Você comentou que você trabalha com perícia. Isso. Nessa parte da perícia, dos dispositivos, principalmente agora do uso dos smartphones, dos dispositivos móveis, tem ocorrido muitas situações em que esses dispositivos estão envolvidos com situações de fraudes, de crime. Vamos imaginar o seguinte, antes a gente periciava computador. Hoje, nós vivemos com o celular na nossa vida do dia a dia. Você tem muito mais informações no seu dispositivo móvel do que você tem no seu computador. Lugares que você vai, mensagens eletrônicas que você troca, redes sociais a quais você participa e, por que não, atividades bancárias, atividades quaisquer outros que estão na palma da mão. Joguinhos que você utiliza e até mesmo, por que não, a geolocalização. Eu prefiro hoje periciar telefones celulares em comparação ao computador porque provavelmente eu teria mais informações. Mas vamos falar da nova próxima fronteira. Perícia em IoT. Perícia em dispositivos de casas inteligentes. E isso vem diretamente de encontro aos nossos engenheiros, que estão projetando sistemas, que estão projetando cidades inteligentes do futuro, que vão utilizar de inteligência artificial, ambientes em nuvem. E aí surge aquela questão.
será que quem está criando os sistemas hoje está preparando esse cenário para tal? Porque eu, por exemplo, já comecei a trabalhar com dispositivos inteligentes. Muitos desses comprados da China, claro. Mas nem todos são preparados para ter uma guarda de logs, uma geração de informações capaz de apoiar uma potencial atividade investigativa, se necessário e oportuno. E não vai demorar muito. Crimes começarão a ser resolvidos através de coleta de dados de casas inteligentes. Quando foi aberta a porta, quando uma luz foi acendida, quando um comando de voz chegou na assistente pessoal. E isso será extraordinário, porque esses dispositivos vão ser utilizados em casa, no carro, numa faculdade, universidade, entre tantos outros. Então, a nossa vida de CSI, entre aspas, vai ganhar uma vida absolutamente diferente. Essa é uma carreira que você recomendaria para um estudante de engenharia de computação ou de tecnologia da informação, ele se especializar em segurança da informação ou na questão de proteção de dados? É uma carreira de futuro? Bom, eu recomendaria. Sou muito suspeito em dizer isso porque, primeiro, eu adoro a área. Segundo, eu ganho dinheiro com isso. E terceiro, mais cedo ou mais tarde eu vou me aposentar. Então, eu diria o seguinte, jovem, se você quer ganhar dinheiro e não está sabendo o que fazer, trabalhe com segurança. É claro, segurança não é a única área que a gente pode vir a considerar. Inteligência artificial, ciência de dados, a parte de BI, ou seja, inteligência em cima dos dados, são áreas que eu vejo extremamente fortes. E, é claro, automação residencial, automação usando IoT, mas segurança ou cibersegurança são temas que sempre vão exigir algum tipo de necessidade. Sabe por quê? Antigamente nós não tínhamos ataques como esse em segurança de informação ou cibernéticos. E nós vamos sempre ter que investir em mecanismos que nos protejam, sejam dispositivos pessoais, sejam meios corporativos. Então vamos imaginar uma empresa que cuide de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ela pode sofrer ataques cibernéticos. Vamos falar de uma empresa que trate de consultoria ou de uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Ela tem que proteger segredos dos seus concorrentes. Seja uma empresa grande e tradicional, seja uma startup. Então, qualquer segmento de negócio que o engenheiro venha a trabalhar, e aí vamos considerar aí de uma maneira bem clara, o engenheiro é versátil. Ele trabalha em qualquer segmento que ele tiver que trabalhar, por quê? Ele foi formado para resolver problemas. Eu, quando saí da Mauá, me tornei funcionário da instituição financeira, algo que eu não imaginei inicialmente fazendo engenharia. Então, eu digo o seguinte, a segurança de informação é uma camada adicional que eu entendo que é muito importante, mesmo que ele não venha trabalhar exclusivamente com isso. No mínimo, ele vai conhecer o tema para se proteger e evitar ser vítima dos criminosos. E a proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados? É possível você colocar a Lei Geral de Proteção de Dados numa empresa, em alguma organização, mesmo um órgão público, sem aplicar a segurança da informação, sem que essa organização ou empresa tenha uma estrutura de segurança já organizada? Bom, é difícil, é muito difícil, Eclésia. Vamos considerar o seguinte, quando nós temos que pensar em implementar uma lei, muitos acham que lei só precisa de um advogado, né, para poder implementar. Vamos considerar que a Lei Geral de Proteção de Dados trata de privacidade. Privacidade significa o uso adequado de informações de cidadãos, chamamos então de titulares, do ponto de vista de proteção de dados. E é claro que isso exige que ele ofereça o consentimento em toda ação que seja utilizada para o tratamento de dados. E para as demais outras condições, eu devo considerar que dados devem ser coletados adequadamente, armazenados de uma maneira devida, transmitidos com a devida segurança, retidos sobre o tempo necessário, retificados se oportuno. Então, hoje eu até comento, né? Se a pessoa se casou ou se separou, eu tenho que garantir que os dados sejam mantidos íntegros, né? Porque você imagina, você se separou, o seu beneficiário em relação ao seguro é o seu ex. Você imagina que rolo que isso pode dar? E não estou falando nem só por conta do LGPD, mas por conta de assegurar que as informações só serão tratadas adequadamente. E por que a LGPD veio? Pelo uso abusivo de informações por certas empresas. Nós hoje estamos cansados de ver contatos feitos por operadoras de telefonia, call centers e entre tantos outros, que vêm nos oferecer produtos e serviços que nós nunca autorizamos.
que isso fosse feito. E aí, nessa situação, devemos lembrar que as redes sociais também fazem o uso abusivo desses dados. Se nós nos recordarmos da Cambridge Analytica, ou seja, aquela empresa que usou os dados do Facebook para poder influenciar negativamente as eleições norte-americanas e até, por que não, o Brexit, a saída da Grã-Bretanha do bloco europeu, devemos considerar o mau uso dessas informações nesse cenário. A LGPD não surgiu por si só, surgiu por conta de outras leis de privacidade que também estão dispostas em outros países, entre eles a GDPR, a General Data Protection Regulation europeia, a Privacy Act norte-americano, e saiba que na América Latina temos outros países precursores à LGPD. A Argentina e o Uruguai têm leis de privacidade há muito mais tempo que o Brasil. Podemos ser melhores no futebol, mas em termos de privacidade não somos os pioneiros. Eu lembro do sistema bancário do Uruguai, né, que o nível deles de segurança era fantástico também. Quando a gente tinha que fazer alguma questão com uma filial lá, a privacidade era enorme. Realmente eles têm leis. E diga uma coisa, um tema que está muito em voga na mídia, até por causa dessa questão que está acontecendo na Ucrânia, da guerra, tudo. Guerra cibernética. Sim. O Brasil, graças a Deus, a gente não tem tido nenhuma situação desse tipo, mas nós estaríamos preparados se nós por algum motivo virássemos alvos de uma guerra cibernética, as nossas empresas resistiriam a um ataque cibernético maciço, direcionado? Bom, o Brasil ele tem uma política de segurança cibernética nacional, isso pode ser encontrado inclusive em algumas publicações. Hoje o Brasil ele tem uma unidade responsável por esse tema, que é o CID Cyber. Ele está dentro do Ministério da Defesa, debaixo do Exército. Nós temos algumas escolas também que formam profissionais com o objetivo de poder travar questões de potenciais guerras cibernéticas, e ainda existem simulações periódicas que têm o envolvimento e a participação de empresas privadas. Inclusive, no ano de 2022, haverá mais um treinamento simulado com a participação de vários segmentos do setor privado. E agora vamos pensar bem em relação a esse tema, né? O Brasil nunca foi, em princípio, oficialmente atingido por um ataque cibernético. Se desconfia que anos atrás o Brasil tenha sido atingido quando houve um grande apagão aqui no Brasil, mas nada nos confirma acerca da existência desse ataque. E quando nós falamos sobre a Ucrânia, de fato, a guerra da Ucrânia ele começou com ataques em serviços do governo. Houve também o atingimento de serviços financeiros, se atingiu também serviços de fornecimento de energia elétrica. Mas não é só a Ucrânia que é vítima de ataque cibernético, e isso não vem de hoje por conta da guerra da Ucrânia. Lá por 2014, 2015, existem os primeiros registros de ataques cibernéticos contra a Ucrânia propiciados pela Rússia. E ano passado, por exemplo, houve um ataque significativo a uma infraestrutura norte-americana sobre o que nós chamamos de Colonial Pipeline, uma empresa norte-americana responsável pelo fluxo de combustível de uma costa a outra dos Estados Unidos, e que isso provocou até o aumento de preços de combustível a algumas regiões dos Estados Unidos na época. Então, quando nós falamos sobre ataques cibernéticos do ponto de vista global, nós sabemos que alguns países eles têm um poderio um pouco mais elevado, dentre eles Estados Unidos, Rússia e a China. Vários deles têm suas unidades específicas para perpetrar ataques cibernéticos. E o Brasil ele ainda está muito distante em se proteger. Surgiu uma pesquisa, inclusive, recentemente, que o Brasil ele subiu significativamente nesse ranking em função dele ter realmente tornado efetivas as penalidades administrativas da LGPD. Mas, recentemente, eu dei uma olhada nas verbas de 2022 para a defesa cibernética e eu simplesmente vi um grande zero para 2022 em termos de investimento, o que me preocupa bastante. Então, conclusões que eu posso ter. O brasileiro é extremamente criativo naquilo que faz e, graças a Deus, consegue fazer muito por pouco, mas eu acho que o governo deveria realmente investir muito mais para poder garantir soberania dentro desse espaço cibernético, que é hoje um dos elementos importantes para a proteção de soberania nacional. Realmente, se a gente pensar em termos de funcionamento do país, a nossa vida cotidiana, você perder acesso a sistemas, perder acesso à internet é uma coisa de impacto
monstruoso. Eu não consigo imaginar mais a gente vivendo sem ter acesso, né, à internet, voltando a uma época que... E, Iglesias, vamos pensar o seguinte, um ataque cibernético, ele não ataca só a internet, ataca sistemas críticos. E o que seria um sistema crítico? Energia, fornecimento de água tratada, sistemas financeiros, logística. Você imagina isso tudo entrar em caos? Eu não preciso muito. Acabe com o sistema de fornecimento de energia. O povo se barbariza. Acaba a civilidade. Então, o ataque cibernético, quando ele é eficaz e ele faz com que o povo ele realmente deixe de ter o básico, infelizmente isso nos coloca numa situação extremamente vulnerável. Em termos de profissionais, no Brasil nós temos a quantidade de profissionais necessárias ou nós ainda precisamos investir muito mais na formação de profissionais para a segurança? Como é que nós estamos hoje em termos de preparação de pessoas para atuar em segurança da informação? Bom, nós podemos dizer que o Brasil ele forma muitos bons profissionais. E não precisamos necessariamente de um profissional dos Estados Unidos, de Israel, de outros países, para poder atender o mercado brasileiro. Agora, por outro lado, nós temos uma escassez de fato. E nós precisamos realmente, de fato, formar. Este é um dos elementos de responsabilidade que nós temos, inclusive, no Programa de Defesa Cibernético Brasileiro, que é a preparação de profissionais. E nós, como docentes, nós, como profissionais do ensino, nós temos uma responsabilidade quanto à preparação de profissionais que vão nos defender as mais diversas adversidades do ponto de vista de ataques cibernéticos. E o que nós consideramos? O profissional, muitas vezes, ele não se interessa por segurança da informação logo de cara. E eu tenho situações de alunos, por exemplo, que adoram uma atividade de ethical hacking, pentest, ou seja, ele se atrai por questões técnicas. O que ele esquece de importante? Que normas, processos, tudo aquilo que precede uma necessidade também faz parte da segurança. Porque ele simplesmente quer usar ferramentas, hackear as coisas, achando que aquilo somente é um mundo de bits e bytes. E eu sei que você é professor, inclusive dessa parte de normas, de toda essa parte que precede o uso de ferramentas. E aí eu vou te lançar uma pergunta. Você vê o aluno hoje, seu aluno, sinceramente falando, quando você ministra o conteúdo, ele interessado logo de cara, ou você tem que realmente fazer um malabarismo para ele se encantar? Tem que convencer. Principalmente na parte do desenho de novos sistemas, de desenvolvimento de software. Então, você introduzir os conceitos de desenvolvimento seguro, de privacy by design, você preparar a pessoa realmente para ela criar sistemas que sejam mais robustos, não só estar preparado para reagir. Realmente, é um desafio grande. De fato. Que perfil você acha que teria que ter esse profissional de segurança? Desses alunos, que a gente tem lidado, você olhando para isso, qual é o perfil da pessoa ideal para trabalhar com segurança da informação? Mais investigativo, mais, vamos dizer assim, mais voltado aos aspectos técnicos? Qual é o perfil da pessoa? Olha, eu posso, assim, fugir de todo o processo aqui da pergunta, mas eu acho que é o profissional esforçado. E sabe por quê? O profissional esforçado com vontade de estudar. Porque se em algum momento da vida alguém nos fala, olha, você terminou de concluir a sua graduação, eu não vou precisar estudar mais. Eu, quando terminei engenharia, eu fiquei imaginando o seguinte, terminou a faculdade, eu não preciso estudar mais. Mas isso não é uma verdade. E eu acho que isso tem que ficar muito claro para qualquer profissional. Por quê? Aquele que fica estagnado no tempo é poste. E o poste não sai do lugar, não avança, não estará preparado para as novidades. Então eu digo o seguinte, o profissional, independente se ele quer ser alguém que trabalha com processos, ou se alguém é técnico, ou se alguém quer ir para a parte investigativa, tem que ser a pessoa interessada em estudar, em descobrir coisas novas e talvez ter um tino multidisciplinar. Porque já se foi a época que eu era somente técnico, somente era da área de humanas. Se eu não consigo alinhar a uma necessidade muito específica, a compreensão do negócio, eu não serei um bom profissional. Eu tenho que entender a dor da empresa.
Se eu estou numa instituição financeira, eu tenho que imaginar o seguinte: quais são as áreas da empresa que me fazem ganhar o negócio? Ou seja, qual é o meu core business? Se ele não tiver essa visão um pouco mais ampla, ele será simplesmente alguém técnico, que será uma ferramenta muito boa para executar a sua atividade, mas não saberá o contexto. Então, nesse aspecto, o profissional ele tem que se interessar para entender os mecanismos que uma empresa funciona, as necessidades do dono do negócio, as ameaças que estão sendo trazidas por aí. Então, isso inclui atualização em sites de notícia, aos profissionais de mercado, que esse profissional também tenha facilidade no relacionamento interpessoal. Porque quem não tem contato se isola, deixa de obter informações importantes. Então, eu digo o seguinte: você pode ter um perfil técnico, um perfil investigativo ou um perfil de gestão, mas se eu não tiver essas qualidades mínimas... e detalhe, um profissional na área de segurança tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser confiável. Se ele não tiver essas características, eu não o contrataria para trabalhar nesse segmento. O restante, a gente forma e prepara. É uma brincadeira que eu faço muitas vezes na classe e em consultas, em consultorias. O cara de segurança da informação é o que tem acesso, tem os conhecimentos e acesso a coisas são extremamente perigosas se ele não for honesto. A empresa tem que realmente ter a pessoa tem que ter essa qualidade primordial. Concordo totalmente. E ele precisa, como você falou, ele precisa ser um pouco generalista, ele precisa ter a capacidade de entender de várias coisas, né? Ele precisa ter esse esforço de aprender, né? E eu acho que nesse aspecto, onde ele pode aprender? Na academia, é claro, para que ele possa ter toda a fundamentação, mas também ele pode procurar um tutor. Por que não pegar alguém com mais experiência, que possa auxiliá-lo? Existem hoje vários profissionais que são tutores ao mesmo tempo. Nós mesmos temos uma vida acadêmica e temos a vida profissional. Hora ou outra eu me predisponho a ser o tutor de pessoas que ingressam nessa área com grande satisfação. E nós temos que dar o caminho das pedras, porque, graças a Deus, na minha carreira profissional, eu tive bons tutores, tive bons professores dentro das empresas que souberam me orientar bem à atividade que eu estava exercendo. E não simplesmente foi uma orientação técnica. Orientação de como se portar, como escrever bem um documento, um relatório, como participar adequadamente de uma reunião e até mesmo de uma tomada de decisão. Então, hoje, quando nós falamos sobre tudo isso, nós temos que juntar as duas coisas, a teoria da academia e a prática de mercado. E aí, com o passar do tempo, né, a existência de cabelos brancos ou a falta deles pode nos gerar uma experiência tal que não tem tamanho. Então, dentro dessa área, independente da idade que nós possamos vir a ter, a idade faz uma grande diferença do ponto de vista de contribuição em relação à segurança da informação. Tem uma questão que nós trabalhamos bastante juntos isso, né? Que é também a questão da cooperação na parte de segurança, né? Todo esse contato, que na realidade segurança da informação não é alguma coisa que você vai colocar como um diferencial de negócio, não é algo que você vai querer se sobressair. Na realidade, segurança da informação é uma coisa que afeta todas as pessoas. Então, talvez essa cooperação, esse intercâmbio, né, que a gente tem do pessoal mais da nossa época, tudo, isso aí também incentivar mais, né? O pessoal novo que está entrando também na área de segurança entender isso, né? Segurança não é um negócio para você ficar isolado para você, né? Tem que compartilhar, trocar ideias, aprender, cooperar, né? Não sei se tem visto em relação ao jovem, mas eu tenho percebido que alguns gostam de fazer o seu trabalho extremamente individualizado. Eu consigo fazer sozinho, consigo me sobressair sozinho, mas quando você tem o estabelecimento de confiança, e essa confiança vai para todo sempre. Independente se você é CNPJ A, B ou C. Esse é um ponto importante. Então, inglês, independente de onde você estiver, a gente fala que a confiança que nós conseguimos estabelecer na época da FEBRABAN, ela simplesmente transcende os CNPJs que nós trabalhamos. E isso vale mais do que qualquer coisa. Por quê? As empresas vão, as pessoas é que ficam. Então, se nós devemos deixar algum legado, que seja muito mais por CPF do que CNPJ. Porque isso faz bem, sabe? No início da carreira, nós queremos vencer profissionalmente, ter sucesso na carreira, mas com o passar do tempo, são outras coisas que nós realmente precisamos cultivar. E eu acho que essa questão de relacionamento interpessoal é o que vai perdurar para todo sempre. O jovem pode não ter essa visão,
mas eles podem depois vir aí a nos assistir anos a posteriori e falar assim, nossa, sabe que eles tinham razão? Então, eu acho interessante. Somos, eu diria, né, dois contemporâneos já falando sobre o tema. É verdade. Não, isso, você falou a verdade. Eu lembro agora de muita coisa que a gente aprendia na Mauá lá, muitos anos atrás, o professor falava, na época... Entrava de um lado, saiu do outro. Inclusive, isso que você menciona muito, né? Que eles sempre falavam para nós, né? Que eles não estavam lá para nos ensinar alguma coisa específica, para você sair no mercado e fazer uma atividade específica. Eles estavam nos ensinando a resolver problemas que ia durar para o resto da vida, esse conhecimento, né? E Exato. segurança é a mesma coisa, alguma coisa que isso é para o resto da vida. Bem interessante. E na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que você vê os desdobramentos dessa lei? Ela vai, vamos dizer assim, as empresas vão se aperfeiçoar, vão investir, continuar investindo, ou passar dessa fase inicial agora de entrada, isso cai vamos dizer assim, um esquecimento? As empresas estão ainda olhando para a LGPD como elas olharam assim que saíram as notícias que estava na mídia? Olha, infelizmente não. O que eu tenho percebido em relação ao sabor do mercado, o apetite em relação à LGPD. No começo elas estavam procurando consultorias, elas queriam realmente se adequar tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista de processos e tecnologia. Algumas empresas chegaram a sofrer algum tipo de sanção. Algumas dessas empresas, inclusive, foram absolvidas dessas sanções. E devemos lembrar que, num ano como agora, nós temos um ano eleitoral. Ano eleitoral, eu tenho dúvidas o quanto realmente se imprime de multas ou quaisquer outras coisas que possam tirar aí o bom humor de empresas, porque inclusive eles influenciam, sejam positivamente ou negativamente, em eleições. Então, eu não acredito que nesse ano, por exemplo, tenhamos tantas mudanças significativas quanto a questão de aplicações de multas e sanções. Por mais que eu quisesse dizer que a LGPD ela é importante. Mas nós não temos a aplicação hoje de questões investigativas que deveriam ter sido aplicadas desde alguns vazamentos que foram bem significativos. Não podemos esquecer que ano passado o Brasil foi vítima de um vazamento de mais de 220 milhões de dados de cidadãos. E o que eu vejo até hoje? Não vejo nada. Quando ocorre um grande desastre ambiental, por exemplo, eu fico pensando, né, o que aconteceu depois de Mariana? Não sei. Então, hoje, quando as empresas se tornam vítimas de algum tipo de ataque cibernético e os dados dos seus clientes acabam sendo expostos, eu não tenho visto grandes mudanças do ponto de aplicação de sanções. Alguns segmentos acabam se tornando realmente sensíveis quando ocorre um ataque cibernético e alguns deles acabam até sendo negociados ou vendidos. Como aconteceu no passado, né, incidente envolvendo a XP Investimentos, que acabou grande parte dela sendo negociado com o Itaú, a Netshoes, que acabou sendo adquirida pela Magazine Luiza. Então, elas têm uma questão de valuation. Mas contar que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados é um elemento que hoje vejo, de fato, seria aplicado a multa dos tais 50 milhões de reais, limitados a 50 milhões de reais, ou a 4% do seu faturamento, eu ainda vejo isso como algo muito distante. E vamos falar de outras leis que talvez tenham ocorrido e talvez não tenham surgido aí, talvez a força em relação à aplicação de sanções ou talvez a seriedade das mesmas, né? Da época do extintor ABC, que nós chegamos a adquirir os nossos veículos e de uma hora para outra falaram assim, não precisa mais colocar extintor no seu carro. Do kit de primeiros socorros, com aquela tesourinha que a gente usava mais para trabalhos infantis do jardim do que realmente, de fato, para nos servir para alguma coisa. Então, eu tenho receio de algo aqui no Brasil que é, talvez, a insegurança jurídica. Em algum momento, uma lei ela é realmente tornada algo em vigor. Obrigatoriedades são feitas de tal forma que o cidadão precisa investir, mas eu não vejo aquilo perdurando. Eu não gostaria de ver a LGPD vir a cair mais cedo ou mais tarde. Vejo empresas ainda muito distantes de uma adequação adequada. Mas se as empresas forem buscar a LGPD, que não busquem por conta das multas e sanções, e sim dela serem uma empresa consciente, que visam proteger os seus dados, e esse assunto que se torne diferencial
para que o cliente busque os seus produtos e serviços. Porque uma empresa segura é uma empresa que você vai consumir os seus serviços. E não porque eu vou levar uma sanção ou multa. Então, é uma empresa adequadamente consciente com a sociedade. Essa é a minha opinião, pelo menos em relação a esse tema. Porque, pelo medo, eu acho que não é uma boa ideia implementar a LGPD. Perfeito. Não, e tem essa questão. Eu, por exemplo, como cliente, como usuário de empresas, eu me sinto muito mais seguro de lidar com uma empresa que eu sei que vai respeitar meus dados do que uma que eu não sei o que vai acontecer com eles. Exato. E talvez seja uma coisa interessante. Eu acho que as pessoas não têm ainda. De novo, acho que até pela nossa própria história no Brasil, a gente não tem tanto essa preocupação. Na Europa, eles têm uma preocupação muito maior com a privacidade. Acho que aqui no Brasil as pessoas não têm muita sensação do que significa você ter os teus dados pessoais vazados, roubados, o mau uso que se pode fazer deles, né? Uhum. Então, talvez falte também uma pressão maior da sociedade, né, nessa questão. Vamos pensar o seguinte, né? Se as pessoas tiram selfie em cada lugar, fazem nude, e aí os alunos perguntam, né? Professor, como faz para não vazar nude? Simples, não tira foto de nude, assim não vaza. Então, quando as pessoas começam a publicar coisas do tipo check-in enquanto elas estão viajando, eu sei que a casa vai estar vazia. Se estiver vazia, o bandido vai até lá, vai roubar e vai furtar. Então, será que convém você publicar todas essas coisas em redes sociais de uma maneira indiscriminada? E aí, será que o indivíduo, o cidadão, tem noção do que é privacidade? No momento que ele publica uma série de coisas, oferece aí os seus comentários, os likes, posta a sua vida do dia a dia, incluindo, eu gosto de pet, eu gosto de flores. Aliás, um filme muito bom para todo mundo assistir, tá? É uma recomendação porque eu gostei, tá? É aquele Golpista do Tinder. O Golpista do Tinder, ele trata exatamente do quê? Engenharia social. O engenheiro social vai estudar sobre a vítima, vai buscar informações sobre ele ou ela, para que realmente, de fato, nossa, ele é meu par perfeito, gosta de flores, gosta de sair, gosta de ir em restaurantes, gosta de passear. Como que o cara tenha as mesmas ideias que a vítima? Olhou em redes sociais. Então, hoje, quando nós falamos desse tema, não estamos falando somente de privacidade do ponto de vista de salvaguardar as informações. Nós estamos falando de guardar dados de tal forma que você não se torne vítima de um malfeitor que irá conhecer mais a sua vida do que você próprio. Então, sabe aquela foto do churrasco, aquele comentário que você fez inadequadamente, aquela dancinha que de repente não é tão legal você colocar no TikTok? Pensa bem, isso pode afetar o seu trabalho se aquilo não for muito bem visto pela empresa. Então, a privacidade ele tem consequências talvez muito mais imediatas do que uma aplicação de sanção. E eu acho que, nesse caso, nós temos que orientar quem? Os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais acerca desse tema. Porque eu vejo que tanto os jovens quanto as pessoas com mais idade tendem a cair mais facilmente em golpes, tendem a se tornar mais crédulos. Então, eu diria que é um serviço de utilidade pública que a gente está prestando. A privacidade, nesse caso, talvez até seja um fator secundário, mas importante para fazer isso acontecer. E fake news? É um tema de segurança da informação? Não tenha dúvida. E num ano de eleição, fake news, deepfake, hoje existem softwares gratuitos que inclusive só mudam a cabeça do indivíduo, colocam a cabeça de outro, muda o som. Então, quando eu falo para meus alunos, pessoal, não grava áudio no WhatsApp. Eu não gravo, tá? Não gravo e apago as mensagens que eu tenho do WhatsApp. Por quê? Você pega um trecho de voz do indivíduo. Para criar um áudio falso de alguém é a coisa mais fácil do mundo. E tenha certeza, se alguém vier a receber um áudio falso ou um vídeo falso seu, não vai te perguntar, esse vídeo é verdadeiro, esse áudio é verdadeiro? Vai te julgar antes. E aí a gente vai dizer que focinho de porco não é tomada. Então, nesse caso, nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje deepfake é uma coisa muito fácil de ser manipulada, inclusive vindo muitas vezes por WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, e fake news, no que tangem assuntos públicos, eleições ou quaisquer outras questões, quando disseminados inadequadamente, isso constitui crime. Então você pode ser punido, de acordo com a lei, por disseminar inadequadamente notícias falsas. E aí quando você diz lá para um parente, num grupo de WhatsApp, que ele disseminou uma notícia inadequada, não sei se aconteceu isso com você, mas o grupo simplesmente emudece.
Ninguém te agradece, porque provavelmente a pessoa que disseminou aquela notícia falsa está com uma raiva enorme de você. Perdeu o amigo. E perdeu o amigo, não, parente ainda por cima. Parente. Então, eu digo que esse é um problema muito sério. E aí, uma sugestão: verifique os fatos antes de disseminar. Olhou alguma coisa extraordinária? Pesquisa no simples Google. Existem sites de verificador de fatos, chamamos isso de fact-check. Então, por que não procurar um desses sites, buscar pela internet, antes de sair aí desembestadamente compartilhando? Porque é um serviço que a gente tem que pensar em tomar cuidado. E aqueles que vêm com aqueles links, né? Olha, você ganhou um prêmio, ganhou tal coisa, são piores ainda, porque ainda podem tornar as pessoas à sua volta vítimas. Exato. E isso propaga e principalmente falar que aquelas mensagens, né? Divulgue o máximo possível, espalhe para todo mundo. Parece corrente naquela época que não tinha internet, que você recebia pelo correio, imprima 20 cópias daquilo e entregue para as pessoas, né? Não sei se você é dessa época. E aí fala assim, se você não imprimir, aconteceu uma pessoa que não imprimiu, não tirou cópia e morreu, tal. Só que agora é na versão online. E as pessoas são de fé, né? A gente fala. Então, procure se informar. Eu lembro de um caso, teve já vários anos atrás, de uso de fake news, mas na época era ainda de outro tipo de golpe. Você usava contra empresas, então você soltava uma notícia falsa que aquela empresa estava fazendo uma promoção, está dando algo de graça, né? E você conseguia derrubar o sistema de call center da empresa, derrubar a internet, tinha golpes desses, né? Quer dizer, são coisas antigas que agora, com a nova tecnologia, ficou mais fácil e mais rápida, né? Hoje, notícias falsas, dependendo do tipo de situação, ela faz com que uma empresa ganhe ou perca valor de mercado. Ou seja, a brincadeira agora ficou mais séria. Porque normalmente quando a mídia discute, ela discute muito nessa questão, até por ser ano eleitoral, da questão da interferência política. Mas tem interferência de negócios, realmente. Também, não tem a dúvida. E nesse aspecto, da parte da segurança de informação, seria principalmente essa questão da pessoa ser mais crítica, dela, vamos dizer assim, entender que tipo de situação pode acontecer, de golpes, estar preparada contra a engenharia social, isso ajudaria contra os fake news? Se informar é muito importante. Eu acho que aí, nesse caso, existem responsabilidades múltiplas. O governo deve incentivar, na medida do possível, iniciativas de disseminação de conhecimento através de formação que o governo possa propiciar essas formações. Segundo ponto, nós como acadêmicos, como formadores de opinião, devemos disseminar isso da maneira mais correta possível para que as pessoas possam buscar informações. Papel das empresas, elas devem estimular os seus clientes em consumir os serviços da maneira mais correta possível, conhecendo os riscos de insegurança, em saber consumir esses serviços de uma maneira adequada. E o papel do consumidor? Não ficar simplesmente alheio a tudo. Ele deve se formar e buscar as informações as mais corretas possíveis. Então, quando nós falamos da responsabilidade social, ela é múltipla. E aí, quando nós falamos sobre evitar cair em golpes, me lembra um golpe muito antigo da nossa época de banco, de uma coisa chamada TAN Code, que era aquele cartãozinho onde tinham vários números no verso, e aí vários bancos deram o TAN Code para o usuário, porque era cada um código diferente para ele acessar o Internet Banking. E aí tinha golpe que pedia que a vítima digitasse todos os números do cartão, porque o banco não queria mais pedir. Então, o que nós tiramos dessa história? Primeiro, se você vier oferecer um mecanismo de segurança, explique para o seu cliente para que serve aquilo. Em que condições ele deve publicar a informação contida lá dentro. E segundo caso, né, é porque, não, isso é óbvio. Isso é bom senso. Eu já descobri que bom senso não existe. Você tem que ensinar as pessoas adequadamente sobre o uso adequado daquela tecnologia. E as pessoas, elas têm que estar predispostas em conhecer mais detalhes daquilo que normalmente elas gostam de receber e já usar. E a gente já sabe que o jovem tem menos paciência ainda para ler manuais. Então, nós temos que criar campanhas, vídeos, formas mais lúdicas e interessantes para que a pessoa possa aprender. Nesse caso, uma sugestão, gamificação. A gamificação não precisa te resultar em valores financeiros. Pode ser pontos que você ganhe, como se fossem estalecas, como se a gente estivesse falando num certo reality show, né? Mas você ganha pontos e tal. Eu acho que a pessoa se anima em fazer certas coisas. Aí você pergunta, mas eu tenho que trocar esses pontos por alguma coisa? Se puder, melhor ainda. Mas pontos, se tem gente que joga Candy Crush só para ganhar pontos no Candy Crush,
Você pode usar pontos dentro de um programa de fidelização para a pessoa aprender aquilo de uma maneira mais adequada. Então, por que não utilizar dentro do seu público como um todo? É uma ideia que eu acho que pode surtir efeito em várias empresas e vários negócios. Sim, é bem interessante. E a pessoa já perderia pontos se ela comprasse pela internet aquele produto pela metade do preço, né? Aquela oferta imperdível, né? Gerou cartão virtual, ganha ponto. Porque antigamente a gente tinha que colocar o cartão de crédito na internet. Hoje você gera um cartão virtual para fazer compras específicas, que é muito mais seguro. Então, assim, se você é uma pessoa de fé que investe achando que você vai ter 2% de retorno ao dia, compra em site pela metade do preço de produto que não vai ser entregue, você vai perder pontos. Seria uma boa estratégia, muito boa. Eu acho que isso ajudaria muito essa formação mesmo. E é uma coisa que, para o público jovem, realmente atrairia. Você tem toda a razão. E para as pessoas que hoje estão entrando no mercado de trabalho, que estão começando a trabalhar com a questão de segurança, estão se interessando por isso. Qual o principal ponto que elas teriam que começar a olhar? Por onde, um novo profissional, qual a primeira coisa que ele deveria focar? Bom, normalmente eu acho importante que o profissional ele se preocupe em várias vertentes. Primeiro, ele vai ter que verificar se o perfil dele é mais técnico, se ele é mais de processo, investigativo, mas tudo vai se basear normalmente em conhecimentos mínimos daquilo que o precedeu. Então, na maioria das vezes, ele tem que ter conhecimento em tecnologias, sistemas operacionais, redes de computadores, aplicações, ou seja, se for para a área do direito, que ele tenha pelo menos um mínimo de conhecimento acerca do que nós temos dentro do ordenamento jurídico, para que ele possa entender minimamente, porque LGPD não é a única lei disponível, ele tem que entender, em princípio, a Constituição, o Código Civil. Se ele é consumidor, eu entendo que ele tem que entender lá o Código de Defesa do Consumidor, para depois ele poder passar por um marco civil de internet, para depois passar por uma LGPD. Então, cada formação vai exigir talvez uma formação específica, e nem toda formação específica ele vai te dar somente um caminho para estudar. Ele tem que realmente estar preparado a atuar com metodologias, ou seja, sejam elas brasileiras, sejam elas internacionais. Eu, pessoalmente falando, gosto muito das coisas que acabam advindo dos Estados Unidos através do NIST, que é o National Institute of Standard Technology. Gosto muito do que tem na Europa, em relação ao INISA, por exemplo, que também tem boas práticas de segurança do bloco europeu, e a gente tem que usar realmente boas práticas, seja uma ISO, seja algumas outras boas práticas de frameworks, de recomendações, de regulamentos, para que realmente possa estar adequado à formação do profissional. Para cada trilha que o profissional venha se especializar, ele tem que buscar a sua precedência necessária. Então, eu quero ser um profissional em ethical hacking. Eu não consigo trabalhar nisso se eu não conhecer o sistema operacional, se eu não conhecer aplicativos, sistemas, as vulnerabilidades, para depois conhecer o meet attack, para conhecer depois formas de poder executar as ferramentas para invasão. Não é simplesmente fazer o download da ferramenta e eu ataco. Seria muito simples, inclusive vai ficar faltando coisa na formação. Mas a gente sabe que o jovem é imediatista. Então, vejo hoje muita falha em vários profissionais que buscam pular etapas e que acabam se tornando profissionais incompletos adiante. E por que eu digo isso? Se você é um profissional somente técnico, você é o profissional que só vai mexer no antivírus, vai só mexer no firewall, no IDS, no IPS, mas se você tiver que tomar decisões em cibersegurança, terá essa lacuna. Não saberá o que fazer. E aí? Você vai se tornar técnico a vida inteira? E quando você envelhecer, vai ter espaço para você como técnico? Ou o mercado tenderá a contratar jovens? Eu tive que fazer isso na mudança da minha carreira. Deixar o técnico para uma compreensão um pouco mais ampla do ponto de vista de processos de negócio. Senão, eu já estaria obsoleto há muito tempo. Você colocou um ponto interessante agora. Eu tenho visto no mercado, e tenho atuado junto também, com um novo tipo de profissional. Até uns anos atrás, você tinha o pessoal de exatas, de tecnologia, engenharia, que
normalmente tinha alguma, vamos dizer assim, algum distanciamento da parte do direito, legal. Isso. E tinha o pessoal de direito que também não gostava muito de tecnologia, se mantinha afastado. A gente tem visto muito agora um novo perfil é o advogado que faz direito digital, Isso. é o cara de tecnologia que aprende leis, e até a LGPD é um caso, na Europa eles estão discutindo legislação de inteligência artificial, que vai colocar leis que quem desenvolver vai ter que seguir. Então, o que você acha dessa tendência? Nós vamos ver no futuro o engenheiro advogado, o tecnólogo advogado, nós vamos ter cada vez mais essa aproximação? O que você acha em termos de futuro? Eu diria que sim, e ele já é necessário hoje. Veja o meu exemplo. Eu sou engenheiro de formação, onde eu tenho mestrado em forense pela Escola Politécnica. Então, isso muito antes da LGPD. Então, quando surge essa necessidade, eu talvez tive uma visão numa época assim, em algum momento vão precisar desse profissional. Hoje é muito necessário. E por que eu entrei nessa área, Iglesia? Porque eu vou entrar numa área que já está saturada de profissionais. Eu vou preferir uma área que ainda tem pouca gente. Tenho poucos competidores e com isso vou me sobressair. Então, se o profissional quiser sair da mesmice e de fato se destacar, ele tem que pensar de uma maneira muito disciplinar. Ele tem que estudar o que tiver disponível. Isso inclui, além da área de exatas, conhecer a questão de comunicação, conhecer a questão do trato humano e o direito. Então, não que ele precise se tornar advogado, mas ao entender leis, ele pode, por exemplo, evitar fazer uma coisa indevida. Então, isso inclui o direito autoral, que inclui a pirataria, por exemplo. Aqui no Brasil já temos um marco de inteligência artificial que foi votado e já está vigente desde o ano de 2021. Então, se eu não sou informado acerca de tudo isso que está acontecendo, o que acontece conosco? Nos tornamos velhos e obsoletos. Então, como diria o Exterminador do Futuro, velho, mas não obsoleto. Queira-se dizer de passagem, né? Eu falo que hoje eu estou melhor do que eu estava quando era mais novo. Porque hoje eu pedalo, eu corro e ainda comecei a andar de skate, de long, né? Então, eu digo o seguinte, para o jovem e tal, nossa, mas isso é muito cansativo, eu não tenho tempo. Tempo é a gente que faz. Arranje tempo, se organize, porque certamente se você souber cultivar da melhor forma possível o tempo disponível, não digo para não assistir mais séries, mas se você souber aproveitar, certamente um dia vão dizer, você deu sorte na sua carreira. E não foi só isso que aconteceu. É verdade. Bem, Marcelo, agradeço a entrevista. É sempre um prazer muito grande conversar com uma pessoa com conhecimentos tão vastos, tão profundos, tanta experiência na área. Foi muito bom mesmo. Agradeço a presença de todos, o acompanhamento da nossa entrevista. Iglesia, foi uma grande satisfação minha, nossa, um amigo de longa data que eu já não via há muito tempo. Mais do que um bate-papo, uma conversa gostosa e estimulo vocês a fazer o mesmo. Se vocês estão nos assistindo, gostaram desse assunto, faça o seguinte, pegue esse tema, discuta com seus amigos, depois coloca a hashtag, tá? Porque aí certamente vocês vão poder contribuir com a sociedade, assim como nós estamos fazendo agora. E certamente vocês poderão mudar o mundo que estará à sua volta. E aí, gostou desse Mauá-cast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!